Meu caro irmão e minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Com alegria nos encontramos mais um dia para juntos rezarmos e refletirmos sobre a palavra de Deus. Muito obrigado a você que está acompanhando agora essa transmissão pelo Facebook ou também aqui pelo Instagram, e a você que depois vai assistir essa reflexão no meu canal no YouTube. Essa reflexão estará no YouTube a partir das 18 horas, então se você não pôde acompanhar no momento da transmissão, você pode acompanhar depois, você pode também compartilhar, divulgar com seus amigos essas reflexões sobre o Evangelho de cada dia. Iniciemos esse momento com a oração do Ângelus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, nós o suplicamos, a fim de que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos da sua paixão e morte, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. E que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Vamos agora ouvir o Santo Evangelho desta terça-feira da 7ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu caro irmão e minha cara irmã, estamos já às portas de iniciarmos o tempo santo da Quaresma. Amanhã, quarta-feira de cinzas, iniciamos esse tempo santo com a Santa Missa e a cerimônia da imposição das cinzas, esse gesto externo e sensível que vai recordar-nos que estamos iniciando um tempo de penitência, de oração,
de despojamento, de renúncia, de sacrifício, um tempo diferente, mas um tempo também necessário na nossa vida, na nossa caminhada. E a Igreja, na sua sabedoria e no seu espírito materno, nos prepara para entrarmos na Quaresma com essa passagem do Evangelho de São Marcos, que estamos lendo e refletindo nesses dias. O Evangelho começa nos dizendo que Jesus não queria que as pessoas soubessem que ele estava ali na Galileia, porque ele estava ensinando os seus discípulos sobre a sua paixão. Jesus, no seu ministério, tinha alguns momentos marcantes. O momento mais marcante, que o Evangelho nos registra muitas vezes, era quando Jesus se retirava para estar a sós com o Pai. O Evangelho nos fala muitas vezes de que Jesus passou a noite em oração a Deus. Jesus sentia a necessidade e gostava de estar com o Pai. Então era um momento marcante do Evangelho, quando Jesus estava com o Pai, diante da face do Pai. Outro momento marcante eram as pregações de Jesus, as suas andanças de uma cidade a outra, os seus milagres, as muitas boas obras que ele fez em favor daqueles que estavam ao seu redor. Porém, um momento privilegiado do ministério de Jesus era quando Jesus se retirava com os discípulos. Agora não com todo o povo, aqueles que muitas vezes ouviam as suas pregações, eram beneficiados pelos seus milagres, mas que não tinham diretamente a sua vida transformada por esse encontro e por essa presença contínua de Cristo em suas vidas. Já os discípulos, não eram pessoas distantes, não eram pessoas que ouviam uma pregação de Jesus e depois seguiam a sua vida, talvez muitos sem que nada mudasse. Os discípulos eram aqueles que Jesus chamou para estarem com ele, para andarem com ele, para que depois eles fossem enviados também para anunciar o Evangelho. Então, nesse momento, Jesus, que tinha um grande amor pelo povo, que tinha esse coração de pastor, mas em determinados momentos ele se afastava um pouco do povo e ficava com os seus discípulos. E o Evangelho de hoje praticamente nos mostra Jesus nessa intimidade, Jesus falando para aqueles que são mais próximos a ele. E por isso, ao ler essa passagem, nós devemos pedir a Jesus que ele nos aceite nesse círculo de seus amigos mais próximos, que ele possa falar ao nosso coração como ele falava com esses discípulos, a quem ele falava de uma forma clara, a quem ele explicava as parábolas, com quem ele confidenciava até aquilo que estava no mais profundo de seu coração. Eram amigos de Jesus, conviviam com ele, andavam com ele. Nós também queremos essa intimidade, essa proximidade com Cristo. Mas nessa intimidade, Jesus não falava somente de coisas bonitas, Jesus falava também de realidades duras. Hoje, Jesus fala da sua paixão. Jesus diz para os seus amigos, e portanto, ele diz para cada um de nós: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Desde o início do capítulo 8 de São Marcos, ou melhor, do capítulo 9 de São Marcos, quando Pedro confessa a divindade de Cristo, a sua missão salvífica, de Salvador, a partir desse momento, Jesus começa a falar da sua paixão, ou melhor, da sua missão, porque a missão de Cristo vai culminar no Calvário. Então, Jesus começa a preparar os seus discípulos, dizendo: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas sempre Jesus fala: mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Jesus anunciava a sua paixão, profetizava o que ia acontecer, mas sempre quando ele falava dos seus sofrimentos, da sua morte, Jesus falava também da sua ressurreição. A obra de Cristo, a obra da salvação, não para na cruz. Jesus passa pela cruz, num primeiro momento, parece que ele é vencido pela morte, mas ele vence a morte. E aí se completa a obra
da nossa salvação. Ele venceu a morte e por isso ele pode vencer também a morte em cada um de nós. Sempre a palavra da cruz acompanhada da palavra da ressurreição. E qual é a reação dos discípulos diante dessa realidade dura? Os discípulos não compreendiam essas palavras. Nesses domingos, a igreja tem nos apresentado muitas vezes passagens de São Paulo falando sobre a sabedoria do mundo, a sabedoria de Deus, aquilo que é desprezível aos olhos do mundo, aquilo que Deus escolheu. Nós podemos ver aqui nessa incompreensão dos discípulos sobre quando Jesus fala da cruz, um pouco essa dificuldade que nós temos de entender a ciência da cruz, a linguagem da cruz, a sabedoria da cruz. É uma linguagem difícil. A cruz é um grande mistério, muitas vezes difícil de ser compreendido. Eu gosto de recitar, né, e refletir muitas vezes sobre uma poesia do nosso saudoso Monsenhor Emanuel José Possidente, falando da cruz. Não vou recitar toda agora não, mas essa passagem no final da poesia, ele fala assim: não temo a cruz, há um Deus em cima dela, há um mistério de amor em cada cruz. Nós não precisamos entender a cruz, porque ela é um mistério. Mas a cruz não é um mistério do mal, não é um mistério do sofrimento, não é o mistério do abandono, não. A cruz é um mistério de amor. Há um mistério de amor em cada cruz. E por que há um mistério de amor em cada cruz? Porque há um Deus em cima dela. A partir do momento que Cristo deitou-se sobre a cruz e depois foi cravado a ela, a cruz ficou unida a Cristo. Por isso que São Paulo vai dizer: eu prego Jesus crucificado. Porque até hoje Jesus conserva as suas chagas, chagas que remetem à cruz. Mas por outro lado, não só Cristo ficou ligado à cruz, mas também agora a cruz não pode mais ser entendida sem Cristo. Nós olhamos para a cruz e vemos nela Deus, há um Deus em cima dela. Até quando nós vemos uma cruz vazia, ela nos remete ao Calvário, ela nos remete à cruz de Cristo. É uma linguagem difícil de ser compreendida. Talvez quem já passou pelo sofrimento, por algum sofrimento que marcou a sua vida, possa entender melhor o mistério da cruz. Mas é um mistério de amor. Há um mistério de amor em cada cruz. E aqui, querido irmão, querida irmã, é algo que nos chama muita atenção. Os discípulos não entendem a linguagem da cruz. Mas, por outro lado, São Marcos diz que eles tinham medo de perguntar. Por que será que os discípulos tinham medo de perguntar a Jesus sobre a cruz? Será que eles tinham medo de Jesus? Não, não é isso, porque em outros momentos eles perguntam. Quando Jesus fala que é aquilo que sai do homem que o torna impuro, os discípulos falam: Senhor, o que quer dizer isso? Quando Jesus contou a parábola do semeador, os discípulos perguntaram: Senhor, explica-nos o sentido dessa parábola. Então não era medo de perguntar a Jesus, não era medo da pessoa de Jesus. O medo de perguntar a Jesus sobre o que ele estava dizendo era de ouvir algo que eles não gostariam. Era uma linguagem difícil e muitas vezes quando nós dizemos que não compreendemos, muitas vezes pode ser porque nós não queremos aceitar a realidade. Então o medo dos discípulos era assim: e se nós perguntarmos a Jesus o que ele está querendo dizer, e foi isso mesmo, que ele vai morrer, que ele vai ser preso, será que ele está querendo dizer isso mesmo? Melhor a gente não perguntar, porque pode ser que seja isso. O medo da cruz, o medo da realidade, o medo de enfrentar esses momentos difíceis. Não podemos fugir da cruz, não devemos ter medo da cruz, porque é um Deus em cima dela, não é? Eles estavam com medo e vão para casa. Mas Jesus conhece os corações. E aqui, algo muito triste. Enquanto Jesus falava da cruz, por que os discípulos não entendiam essa linguagem? Por que eles tinham medo de perguntar a Jesus sobre a cruz?
É porque eles estavam preocupados com outros assuntos. Eles chegam em casa e ainda num ambiente de mais intimidade, eles não perguntam a Jesus, mas Jesus pergunta a eles sobre o que vocês discutiam pelo caminho. Jesus falava da cruz e mais uma vez o Evangelho diz, eles ficaram calados. Esses discípulos de Jesus eram muito parecidos conosco, não é? Ficavam calados, porque não tiveram coragem de abrir o seu coração para Jesus. Enquanto Jesus falava da cruz, diz São Marcos, eles discutiam no caminho sobre quem era o maior. Que contraste! Jesus falando da sua paixão, da sua morte, e aqueles homens já barbados, adultos, mas tão imaturos, brigavam entre si para saber quem era o maior. Talvez um dizia, eu sou maior, eu subi com ele lá no monte onde ele se transfigurou, e cada qual tinha o seu motivo para se julgar maior. Jesus percebe tudo, Jesus lê os corações, mas Jesus muitas vezes quer ouvir de nós aquilo que se passa em nós, e por isso ele pergunta a eles sobre o que eles estão discutindo. Mas diante daquele silêncio culposo, daquele silêncio de quem está se omitindo, Jesus não se cala e fala para eles, vocês estão discutindo sobre quem é o maior, pois então eu vou ensinar a vocês, na minha lógica, quem é o maior. E aí Jesus fala, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Jesus está aqui falando dele mesmo, porque ele é o primeiro, ele é o princípio, ele é o alfa, mas ele se faz o último. Ele vai ser aquele que é desprezado, que será condenado à morte mais vergonhosa que havia, que era a morte da cruz. Ele se faz o último. Ele vai ser rejeitado pelo seu povo. Né? Ele serve a todos, serve a sua própria carne, o seu próprio sangue. Ele serve dando a sua própria vida. O lava-pés foi só uma imagem daquilo que realmente Cristo realiza para cada um de nós. E depois, Jesus chama uma criança e a coloca no meio dos discípulos e fala para eles, né? Quem acolher em meu nome, uma dessas crianças estará acolhendo a mim. Jesus coloca aqui a criança como modelo da simplicidade. Para entrar no céu, é preciso acolher o reino de Deus como uma criança. Mas, ao mesmo tempo, para ser discípulo de Cristo, é preciso acolher os pequeninos. Mas é preciso acolher as crianças. Jesus aqui fala das crianças. Eu, quando estava aqui refletindo para compartilhar com vocês a reflexão, eu pensei muito aqui nos pais. Jesus falando para cada pai, quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. Como nós precisamos hoje de pais, né, pai e mãe, abertos à vida. Casais que acolham os filhos que Deus lhes envia. Casais que não fazem do matrimônio um ambiente de egoísmo. Claro, o padre não vai entrar aqui nesses detalhes de explicar quantos filhos o casal deve ter, seria um assunto muito extenso e não é o caso de tratar aqui, mas de uma forma muito geral, não é? Casais que estejam dispostos a acolher os filhos que Deus lhes dá, claro, de acordo com as circunstâncias, as condições de cada um. Não vou aqui colocar nenhuma regra, não, de jeito nenhum, mas essa reflexão, essa palavra de Jesus nos conduz a essa reflexão. Famílias abertas à vida, acolher as crianças. Aqui Jesus fala sobre o valor da vida, né? Jesus aqui, de alguma forma, indiretamente, nos fala que o aborto é uma coisa muito triste, né? E Jesus faz um raciocínio muito bonito. Ele fala, quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que acolhe. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Então, se nós resumirmos a frase, Jesus está dizendo, quem acolher uma criança, já está acolhendo o próprio Pai do céu, porque foi Ele que me enviou. Claro, aqui a criança também, nós podemos pensar em todas as obras de caridade, em todos aqueles que precisam de nós. O tempo da Quaresma é também um tempo de praticar a caridade.
que nós saibamos acolher. Aqui uma reflexão para nós padres, para os catequistas, né? Acolher as crianças, preocupar-nos também com a catequese de nossas crianças, né? Procurar saber na comunidade se as crianças estão indo à catequese, se há crianças que ainda não fizeram a sua primeira comunhão, se as crianças estão indo à missa, convidá-los para serem coroinhas, envolvê-los nas atividades da igreja, porque Cristo está nos dizendo que aquilo que fazemos para a criança, estamos fazendo para Ele, estamos fazendo para o próprio Pai do céu. Amém. Encerremos com a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria.